Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Hoje meditaremos dos versos 12 a 18, nós estamos indo com calma, com tranquilidade, sem avançar os capítulos de maneira muito extensa, para poder perceber toda a riqueza, tudo aquilo que Deus colocou aqui para a nossa edificação. Filipenses 2, 12 a 18, a palavra de Deus diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Irmãos, então olhando para essa passagem, eu quero destacar, resumir o nosso título como devemos trabalhar continuamente na nossa santificação para sermos luzeiros nesse mundo. Nós temos aqui uma ordem, nós temos aqui uma capacitação, nós temos aqui uma promessa. O texto começa dizendo assim pois, ou seja, portanto. Lembremos, Paulo está encarcerado, prisão domiciliar em Roma, recebe a visita ali do pastor da igreja de Filipos, que lhe entrega uma oferta daquela igreja e que lhe dá um relatório da igreja, pastor Epafrodito. E ele diz: olha, Paulo, a igreja continua generosa, continua participando do avanço do reino, mas nós estamos enfrentando algumas dificuldades ali. Paulo, então, movido pelo Espírito Santo, prepara essa epístola, essa carta, e envia àquela igreja. E aqui no capítulo 2 ele começa a lidar com algumas dificuldades daqueles irmãos, que era a ameaça de desfragmentação, de divisão, um espírito faccioso, de contendas. E assim ele exorta aqueles irmãos à unidade, humildade e solitude, serem solícitos, dispostos e prontos ao serviço, a servir uns aos outros. E o que nós vimos nos versos de 1 a 11 desse capítulo? Que Cristo é apresentado como modelo, o padrão, o exemplo. E na semana passada, nos versos anteriores, vimos que ele é o padrão de humildade, mas não apenas de humildade. Paulo agora nos versos 12 em diante vai mostrar que Paulo também é o padrão e modelo de obediência. Se nós precisamos de um referencial, de um modelo a seguirmos, olhe para Jesus. Modelo de humildade, modelo de entrega e de obediência. Então, assim pois, portanto, está conectando os versos anteriores com aquilo que ele ora vai exortar aqueles irmãos, com aquilo que foi dito antes. E o que foi dito antes? Visto que Cristo Jesus, por meio de sua obediência irrestrita e voluntária, lhes deu exemplo a seguir, e visto que,
o prêmio que ele recebeu, que o Senhor Jesus recebeu, mostra que há grandes coisas em depósito, grandes coisas guardadas para aqueles que seguem o seu exemplo. E finalmente, visto que esse mediador divino e humano, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, vendo que esse mediador sublimemente exaltado, glorificado, outorga, concede forças, poder a todos os que confiam nele e anelam viver conforme ele deseja que vivam. Portanto, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Então aqui nessas afirmações nós temos o seguinte: Cristo como modelo de obediência, exemplo. Cristo aqui como aquele que foi recompensado, exaltado, glorificado. Logo, isso é uma motivação para que nós também possamos obedecer, seguir o exemplo, porque Deus também há de nos recompensar. E terceiro, esse mediador, Deus homem, Jesus Cristo, ele nos dá força e poder para podermos buscar viver esse padrão de vida. Portanto, diante disso, desenvolvam a vossa salvação. Então, Cristo como exemplo de humildade e de obediência. Esse é o chamado que Paulo faz, que Deus faz aos irmãos filipenses e aos irmãos da segunda igreja presbiteriana de Taguatinga. É a isso que ele nos chama. Temos uma ordem, primeiro ponto, uma ordem. E que ordem é essa? Desenvolvei com temor e tremor, sem contenda e sem murmuração. Irmãos, Paulo começa dizendo, chamando aqueles irmãos de amados, meus amados irmãos, carinho, afeto, intimidade. E é nesse contexto de amor e de carinho que ele diz: como vocês sempre obedeceram, como vocês sempre foram prontos a acatar as nossas instruções e recomendações. O histórico é bom, o histórico aqui é positivo. Eles estão com um grau alto aqui com Paulo. Mas o que eles dizem? O que Paulo diz? Mesmo diante desse histórico, vocês correm o perigo de retroceder, de falhar, de cair. Vocês correm o perigo da acomodação, o perigo da divisão que ronda, que cerca, que ameaça trazer dano e prejuízo aos crentes daquela igreja. E assim nós também. Não importa o seu histórico, não importa quão zeloso, fiel, piedoso você seja. A Bíblia nos diz: aquele que pensa, que julga, está em pé, veja bem, que não caia. Não importa o seu histórico, não importa as suas vitórias, não importa quão firme você tenha andado até o dia de hoje. Lembre-se, o nosso inimigo anda em derredor, bramando como leão e buscando alguém que possa tragar. Por isso, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas essa carne não merece a nossa confiança. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Apesar de vocês terem um histórico positivo de obediência, na minha presença, agora eu peço encarecidamente a vocês que muito mais na minha ausência. E em resumo é o seguinte: continuem fazendo o que vocês já faziam. Continuem amorosos, continuem humildes, continuem solícitos, continuem sendo uma igreja saudável, vibrante, assim como vocês eram na minha presença. Continuem agora na minha ausência. Irmãos, às vezes nós somos tentados quando estamos longe dos nossos pais, você jovem, adolescente, quando estamos longe daqueles líderes espirituais que Deus colocou sobre a nossa vida, que nos transmitiram a fé, que nos ajudaram nos nossos primeiros passos na caminhada cristã. Às vezes nós somos tentados, como estamos distantes dessas autoridades espirituais que Deus colocou sobre nós às vezes somos tentados a baixar o padrão. Somos tentados a absorver o padrão e o estilo que nos cerca, do mundo à nossa volta. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: meus irmãos, mesmo eu estando ausente, mesmo eu estando encarcerado, e a gente vai ver logo a seguir que Paulo também está fazendo referência à possibilidade da sua morte iminente, breve.
quando ele diz que ser oferecido como libação nos versos seguintes. Então era uma possibilidade real e próxima. Então Paulo diz: quer eu presente, fisicamente, quer eu presente por meio dessa carta, quer eu ausente em corpo, porque estou com o Senhor. Meus irmãos, continuem obedecendo, continuem firmes, continuem desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a ordem, esse é o chamado de Paulo: desenvolvei com temor e tremor, sem contenda, sem murmuração. E nesse versículo aqui, aqueles irmãos nossos que entendem que nós devemos participar da nossa salvação, que nós devemos fazer a nossa parte nessa obra, que Jesus ele preparou o caminho, que ele nos deu a fé, mas que nós temos que completar essa obra, que nós somos participantes da obra de salvação, há uma sinergia. Eles usam esse versículo aqui para justificar essa salvação baseada também nas nossas obras. E não é disso que Paulo está tratando. Ele não está aqui falando de conquistar a salvação, de ser digno e merecedor da salvação. Nada disso. Não somos dignos, não somos merecedores e não conquistamos nada. Jesus conquistou tudo. Ele derrotou e destruiu o nosso inimigo. Ele é o vitorioso. E Ele nos convida e nos chama a participarmos da sua vitória. Ele nos dá gratuitamente, graciosamente a salvação. Ok, pastor, tudo bem, mas e o versículo? E esse desenvolvei? Como assim? Vamos pensar na analogia do bebê. Ele já nasceu, ele já está vivo, mas ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. Ele não pode continuar bebê a vida inteira. Ele já é filho, ele já tem um nome, ele já tem um DNA, ele já tem a herança, ele é da família, mas ele ainda é um bebê. E assim, seguindo essa analogia, essa comparação do bebê, o chamado de Paulo para nós é que nós possamos crescer, amadurecer na fé, na vida do corpo, na mutualidade, nos servir uns aos outros. O chamado de Paulo aqui é esse, meus irmãos. E Paulo não está tratando de nós conquistarmos, merecermos, sermos dignos da nossa salvação. Ele mesmo diz no capítulo 3 de Filipenses, verso 12, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida de maturidade. Hebreus 6, capítulos versos 11 a 12, o autor de Hebreus ali também vai desafiar aqueles crentes no seguinte sentido: porque desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade, pela perseverança, herdam as promessas. Então aqui o autor de Hebreus, ele nos convoca, cada um de nós, a permanecermos diligentes até o fim, perseverantes até o último dia, para que a indolência não ache espaço na nossa vida. Desenvolver no sentido de tornar completo, de trabalhar para buscar os benefícios, os frutos da salvação, uma vida santificada, uma vida consagrada em amor e serviço aos irmãos, vivendo uma vida que demonstre o poder de Deus em nós. A ideia aqui é desenvolver e não conquistar. Paulo esteve falando sobre a necessidade da obediência, mas essa obediência ela pode ser demonstrada de duas formas.
Você pode demonstrar obediência com má vontade ou de boa vontade, com alegria. E aqui vem o complemento dessa ideia, quando ele diz no verso 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Esse desenvolver da nossa fé, da nossa salvação, esse amadurecimento, esse crescimento na vida cristã, é uma caminhada de obediência a Deus, mas de obediência sem murmuração, sem contenda, de boa vontade. Deus não está preocupado apenas em a gente fazer a coisa certa, mas fazer do modo certo, com a motivação correta. E a gente não vai ter benefício algum se a gente obedecer a Deus se lamentando, se achando um coitado, se achando um miserável, olhando para aquele seu colega, amigo de trabalho, às vezes uma pessoa não crente, que vive a vida e os prazeres do mundo, e você olha para ele e fica com inveja dele, fica cobiçando as coisas que ele faz, e fica se lamentando do que você está aparentemente perdendo. Isso não é obedecer ao Senhor de boa vontade, com alegria de coração, sincero. Então, nessa orientação de Paulo, ele fala o que fazer, mas ele fala como fazer, o modo, sem contenda, sem murmuração, mas de boa vontade. E qual é o resultado? O que nós vamos alcançar ao obedecer, ao perseverar, ao ser diligente, com alegria e coração grato? O resultado é que Paulo coloca aqui, que nós vamos nos tornar, nós vamos ser transformados em crentes irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis e luzeiros. Filhos de Deus no sentido de que nós vamos poder reproduzir a natureza da família, a natureza do nosso Pai. Você, como filho de Deus, não apenas porque foi adotado, colocado na família, mas filho de Deus também, porque reproduz o mesmo caráter, as mesmas obras. É aquilo que Paulo chama em outras epístolas de andar de modo digno da nossa vocação. Aquilo que Deus fez em nós é amparado, confirmado pelas evidências da vida, dos frutos. Quando Jesus disse, se nós nos amarmos uns aos outros, as pessoas vão reconhecer que de fato somos seus discípulos, filhos de Deus. Nós temos uma ordem, e dentro dessa ordem, ainda no versículo 16, ele vai falar preservando, retendo a palavra da vida. A palavra que procede daquele que é o doador da vida, a fonte da vida, o pão da vida, a luz do mundo. E ao mesmo tempo que preservamos, retemos essa palavra, nós a oferecemos ao mundo, através da nossa pregação, através do nosso testemunho, como luzeiros. Luzeiros que apontam o caminho, luzeiros que apontam a salvação, que apontam para Cristo. Aqui está a ordem de Paulo àqueles irmãos. Aí você pode falar, pastor, difícil, hein, pastor? Quem pode com essas coisas? Quem tem condições? Irrepreensível, inculpável, sincero, filho de Deus, que preserva, que retém, que não murmura, que... É difícil mesmo, eu faço coro com você. Eu também tenho as minhas limitações, minhas fraquezas e falhas. Mas o texto não termina aqui. Paulo não termina esse texto apenas colocando no meu ombro e no seu um fardo. Ele também dá esperança. Ele também dá uma grande motivação e ânimo a cada um de nós. Na medida que ele diz, olha, sabe por que vocês devem fazer isso? Ter coragem e ânimo para ousar viver assim? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Eu falei que Paulo aqui nos deu uma ordem, mas Paulo aqui também nos mostra a capacitação que é o poder de Deus agindo em nós, por meio de nós. Começa internamente, começa no nosso coração, na nossa vida. O agir transformador
um novo coração, Deus começa agindo em nós e depois por meio de nós. Então, diante disso, Paulo está aqui nos encorajando a entendermos que nós não precisamos depender apenas dos nossos recursos, das nossas habilidades, das nossas qualidades, do nosso bom coração, e graças a Deus por isso, porque se formos depender apenas de nós mesmos, iríamos ficar pelo meio do caminho. Mas porque Ele começou a boa obra, Ele vai terminar, Ele vai concluir. E é Ele quem opera, efetua, tanto o desejar, o anelar, o querer, como o concretizar, o realizar. Paulo, em 1 Coríntios 15:10, ele diz assim: pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, os demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Eu me esforcei, eu me entreguei, eu me sacrifiquei, eu me consagrei ao Senhor e pude realizar e fazer coisas. Mas, espera aí, não eu, a graça de Deus, o poder de Deus que vive em mim. O Senhor Jesus em João 15 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Percebe? Recebemos uma ordem: desenvolvam, mas nós temos a capacitação, o poder de Deus, aquele que produz em nós o querer e o realizar. É o que Jesus está dizendo aqui, que nós devemos permanecer em Cristo, em comunhão, intimamente ligados, conectados, e assim nós seremos capacitados a buscar desenvolvimento, progresso espiritual, e não sermos bebezinhos, que ainda carecem de leite, que ainda precisam dos rudimentos básicos da fé cristã, que precisam ainda ser aconselhados e exortados em coisas comezinhas da vida cristã, da vida do corpo. Ah, pastor, ele não deu boa noite para mim. Ah, pastor, ele falou com fulano, mas não falou comigo. Eu não volto mais, eu não participo mais, eu não vou mais naquela atividade. Sensibilidade extrema, melindres, a incapacidade de superar situações como essa, e permitir que essa tristeza fique no seu coração, roube sua paz, sua alegria, seu desejo de estar junto, de participar, de se envolver. Isso não demonstra maturidade, progresso espiritual. Isso demonstra que nós ainda estamos ali meio que no berçário da fé. E o chamado de Paulo para cada um de nós: meus irmãos, desenvolvam, vamos avançar. Deus já tem nos dado tantas bênçãos, mas muitas outras estão reservadas. E se alegrem, porque o poder dele está disponível. Ele efetua em nós o querer e o realizar. Temos uma ordem, temos uma capacitação, mas nós também temos uma promessa. E olhando para o exemplo de Cristo, já desenvolvido nos versos anteriores, seu exemplo de humildade, de entrega, de despojamento, desprendimento. E o que aconteceu com ele? Ele foi exaltado. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele foi entronizado pelo Deus Pai. E o que Paulo nos lembra aqui, que ao longo dessa caminhada de obediência, de compromisso, de entrega, há reservado também muita alegria, muito gozo, muita glória,
há uma promessa. E a promessa é que a submissão, a obediência resultará em alegria. Alegria. Paulo diz que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Verso 16. Irmãos, preservem a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, me alegre, exulte de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Esse é o testemunho, um relato de alguém que se entregou, que se derramou, que colocou a sua vida para ser gasta pelo reino, pela igreja. E ele evoca aqui a imagem de um corredor que corre, que se esforça, que persevera, e não é um corredor de uma corrida de 100 metros, não é um tiro rápido de 100 metros, é uma corrida de fundo, é uma maratona, onde não adianta apenas começar bem, como Paulo disse, olha, vocês já me obedeciam, mas continuem me obedecendo, olha, vocês corriam bem, continuem correndo, perseverando, e é o que Paulo usa aqui, a ilustração do atleta, para que eu não tenha corrido em vão, me esforçado inutilmente. E essa figura demanda perseverança. E sabe o que está animando o coração aqui de Paulo a continuar correndo, mesmo diante do cansaço, mesmo diante das acusações, mesmo diante da ingratidão, mesmo diante da solidão? Sabe o que motiva Paulo a continuar correndo? Ele coloca na sua mente a linha de chegada. Ele coloca na sua mente ali o momento onde ele será recebido pelo seu Senhor, pelo seu Salvador, onde ele deseja então ali ouvir: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É isso que Paulo traz à sua memória, é isso que dá esperança a ele, o dia do Senhor. E não o dia do martírio, não o dia de ser executado, não o dia que eu fui açoitado, não o dia que eu fui rejeitado, não o dia que eu fui desprezado, não os sofrimentos e frustrações que eu enfrentei. Não, não é isso que eu trago à memória. O que eu quero trazer à memória é o dia do Senhor, o dia do Cordeiro, que foi cantado aqui pelo coral, na primeira música. Canção que aponta para Apocalipse 5. Onde ali crentes de toda tribo, língua, povo e nação reunidos com os exércitos dos anjos adorando o Cordeiro vitorioso, vencedor, o dia do Senhor. E é essa imagem que traz ao coração de Paulo alegria, esperança, para continuar, e continuar, e continuar, mesmo diante das adversidades. E é isso que ele está colocando aqui para aqueles irmãos e para nós hoje. O padrão é alto, a tarefa parece ser sobre-humana. Lembrem-se, somos capacitados pelo poder de Deus. Lembrem-se, temos uma promessa: obediência, submissão, resulta em alegria. E assim Paulo encoraja a cada um de nós. Ele espera ter motivos de alegria diante de Deus por causa do testemunho dos filipenses. Naquele dia onde ele estiver diante do Senhor e encontrar ali a igreja de Filipos, e ver cada um daqueles irmãos prestando contas a Deus, recebendo o seu galardão, participando daquela celebração, Paulo quer ali no seu coração se encher de alegria, de entusiasmo, de gozo, pelo testemunho daqueles irmãos. E veja quantas vezes Paulo fala de alegria aqui, a partir do verso 16. Ele vai falar de gloriar-se, de animar-se, para que no dia de Cristo me glorie, me alegre, me regozije de que não corri em vão. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido, derramado, a minha vida ali sacrificada, por libação, por oferta sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo.
mesmo ele ser martirizado e morto pelo Império Romano, aquilo para ele não era motivo de tristeza ou tragédia, mas motivo de se alegrar, mesmo que a sua vida fosse ali oferecida, ceifada. Alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então Paulo aqui, ao trabalhar esse capítulo 2, tratando de problemas, dificuldades daquela igreja, ele nos exorta à unidade, à humildade e à solitude, à disposição, à prontidão de socorrermos, ajudarmos, servirmos uns aos outros. E o Senhor Jesus é o nosso exemplo máximo. E a humildade e a obediência dele foram recompensadas. E assim nós também, se perseverarmos, se permanecermos comprometidos com o progresso e desenvolvimento da nossa fé, nós também seremos participantes da glória. Nós devemos crer que as promessas de Deus são verdadeiras e que realizarão em nossa vida a mesma obra que realizaram na vida de Paulo. Deus opera em nós pela palavra, pela oração e pelo sofrimento. Ele age em nós através disso. E esse agir de Deus vai se refletir na prática de serviço diário na nossa vida. Deus cumpre seus propósitos em nós quando nós cremos em sua palavra, aceitamos a sua palavra. Cristo nos dá o exemplo, o Espírito Santo nos dá o poder, e o resultado é a alegria, é a glória de Deus. É uma igreja unida, é uma igreja operosa, é uma igreja que é um luzeiro a brilhar para a glória de Deus. Temos aqui uma ordem clara, temos aqui um poder disponível e acessível, e temos aqui uma promessa também. Como será aquele dia de Cristo para você? Dia de constrangimento? Dia apenas de se lamentar? Eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter abandonado aquilo, eu poderia ter me doado mais, eu poderia ter me entregue mais. E você vai estar ali meio que se escondendo, tentando fugir do olhar do Senhor, a semelhança de Pedro, quando pecou, quando negou o Senhor e estava ali meio sem jeito, sem saber o que fazer. Que aquele dia seja um dia de exultação, de alegria, de glória, porque nós podemos ter a certeza que dentro das nossas limitações, nós buscamos nos doar, nos envolver, nos comprometer em fazer a vontade de Deus, obedecendo a Ele com alegria, temor, tremor, sem contenda, sem murmuração. Então, resumindo esse capítulo 2, o que vimos até aqui, visto que Jesus, por sua obediência restrita e voluntária, nos deu o exemplo, visto que o prêmio que ele recebeu mostra que há também uma recompensa para cada um de nós, visto que esse mediador nos concede forças e poder do alto, que nós possamos então desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Vamos sair do berçário, vamos sair da UCP, vamos avançar, vamos progredir na nossa fé, na nossa caminhada, para a glória de Deus. Amém?